Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso canal, mais um vídeo e uma entrevista hoje, um bate-papo bem legal, uma fera da medicina esportiva aí no Brasil, Curitiba aí no Brasil. Mãe da Rafa, o pessoal já conhece a Rafa aqui, e ela até apareceu no último bate-papo que eu fiz com a Brenda e fiz com a Rafa. Célia, um prazer ter você aqui, vai agregar demais o canal. Muito obrigado por ter topado e se apresenta aí para as pessoas e vamos contar um pouco da sua história e falar também da medicina do esporte, falar do esporte, como as pessoas veem. Vamos que vamos aí. Oi, Juliano, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui. Eu te acompanho até pelo contato pela Rafa, né, e pelo time aqui de Curitiba. E, nossa, estou sendo homenageada, na verdade, de ter essa oportunidade. Bem legal. Eu sou ortopedista há 34 anos já, estou formada, sou curitibana da Gema aqui. E sempre tive ligação com o esporte, mas a minha formação primeira era de ortopedia e traumatologia normal, pronto-socorro, de quebrado, moto, acidente doméstico e assim, e esporte. Eu acabei fazendo cirurgia de joelho e 50% do consultório está no meio do esporte, né? Joelho é uma articulação que é muito comprometida em todas as idades na atividade física, né? Criança e até pessoa de idade que pratica. E eu, por sempre gostar de esporte, acabei estudando essa área, fiz a formação fora do Brasil, depois que eu terminei aqui todos os estudos, fui fazer cirurgia de joelho e entrei no curso de pós-graduação em medicina esportiva e, assim, fisiologia do esporte, biologia. Então, não é só estudar o trauma, é estudar prevenção, é estudar a mecânica da coisa. E não tem como você tratar atleta se você não gosta de esporte, não faz, né? É que nem o juiz de futebol que nunca chutou uma bola, o cara não tem ideia, né? Então, você tratar um atleta com dor, você tem que ter, não é que você precisa ter dor, mas você tem que saber o mecanismo da coisa. E lá na França eu tive professor que era muito envolvido com campeonato de alta performance, campeonato europeu, mundial. Aí eu fiquei mais apaixonada pela coisa ainda, porque eu comecei meio de estagiária, então, junto com o Tour de France, foi os Jogos Olímpicos de Albertville na época, que a gente está fora disso, né? Porque aqui não tem jogo de inverno, né? Nós participamos da Olimpíada convencional de verão, a tradicional. Então, foi umas experiências muito legais. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com futebol, porque Brasil é isso aí, né? E como mulher, eu fui para o futebol feminino, porque era difícil entrar no vestiário masculino. Os clubes não têm um centro médico legal, não dá assistência. Então, eu entrei no futebol, como é que eu ia examinar o povo no vestiário, com todo mundo se vestindo? É muito complicado, assim, né? Então, fui para o futebol feminino, que tinha mais acesso. Que coitada, as meninas costuravam os seus uniformes, iam implorar para os vereadores e deputados dar ônibus para jogar o campeonato sul-americano no Rio Grande do Sul e tal. Era uma novela. Então, foi totalmente voluntário, né? Como é que eu podia acionar isso? Não tinha como, né? Só que eu fiquei 10 anos com um time muito bom. Saíram meninas que jogaram Olimpíadas no futebol feminino. Hoje tem uma Daiane Rocha que joga no futebol de futsal italiano, pelo Torino. É campeã italiana lá. E foi bem nessa época, assim. Mas eu tinha um consultório muito forte de ortopedia geral. Então, fiquei pulando de bico em bico como voluntária. Acabei entrando por causa da Rafa, que começou há quase 5 anos jogar rugby no juvenil, e daí eu comecei a assistir o jogo, foi meu primeiro contato. Eu já tinha trabalhado com pugilismo, com capoeira, mas quando eu fui assistir o jogo de rugby lá masculino, eu quase infartei. Cara, caiu todo mundo em cima. Eu falei, meu Deus, quebrou o pescoço, ficou tetraplégico, se ferrou.
Eu não conseguia nem assistir, me dava dor na barriga. Você fala assim, nossa, não faz isso, não. Puta, daí quando ela começou, vou jogar, eu falei, você não quer dançar balé? Eu fiz balé há 12 anos, eu te dou sapatilha francesa. Ela falou, eu não quero dançar balé, né? E daí eu comecei a participar mais, porque eu falei, eu não vou deixar minha filha se quebrar e não ter assistência. Eu vou participar, porque, cara, se ela quebrar, eu quero atender, né? Eu atendo todo mundo, não vou dar assistência. Só que daí eu virei mãe do time inteiro, virei mãe de todo juvenil, de todo adulto, feminino, masculino, treinador, do time oposição. Eu ia nos jogos, eu ficava sentada, daí vinha o time de Floripa lá, os caras com o dedo luxado, doutora, dá um jeito. Daí se reduz, põe no lugar, esparadrapa, o cara volta a jogar do outro time, assim, né? Ah, sim. E daí o primeiro jogo dela pela seleção foi um Valentim no Uruguai. Ela foi substituir alguém que estava contundida. Eu falei, vou junto, né? A mãezona lá. Cheguei no jogo, ficou acho que uns 10 minutos, ela abriu o supercílio. Puta, uma sangueira. Daí eu falei para o técnico, falei, ó, posso atender? Ele falou, não, tem o médico da federação, tal. Eu falei, ah, mas eu vou lá. Eu cheguei, o cara era um clínico geral, acho que não era cirurgião. Quando ele começou a dar os pontos, eu olhei e falei, nem pensar que eu vou deixar. O cara tremia assim, né? Acho que não está habituado a fazer cirurgia, né? Daí eu falei, olha, eu sou mãe, sou cirurgiã, posso dar ponto e tal. Ele falou, não, pois não. Acho que ele agradeceu, assim. Ainda bem que você está Graças a Deus. Daí dei uns pontinhos e tal. E a tenda médica era do lado da tenda dos árbitros. Sul-americano todos, né? Estavam todos lá e tal. Tinha até um presidente da arbitragem internacional. E nisso, eu fiquei andando por ali, daí um cara luxou o ombro, daí eu reduzi o ombro lá no meio do terreno, estava indo no banheiro, o outro machucou. Eu sei que no final do campeonato fiquei famosa, assim, Mama Conte. Onde eu passava, o povo, ô Mama Conte, Mama Conte, Mama Conte. E daí eu já fui em 3 Valentins e hoje, putz, onde eu ando lá, todo mundo me conhece, assim, né? Então, é isso aí, no fim, virei a Mama Conte lá. Mama Conte, é legal, boa, bacana, um apelido carinhoso e é legal, né? Você tá ali sendo útil, tá ajudando as pessoas. Quando eu fiz o primeiro bate-papo com a Rafa, eu perguntei, e ela foi me falando quantos esportes diferentes ela fez. E alguns até que você nem queria que ela fizesse, e ela acabou fazendo e tal, e entrou no rugby, aí você falou que tentou fazer com que ela fizesse balé e tal. E assim, o que eu achei muito interessante foi, de qualquer maneira, você apoiá-la sempre. E quer dizer, e continua a apoiar, né? A Brenda também falou muito bem de você, as duas falaram, é lógico. E eu vejo o seu carinho com ela, até na hora que eu brinquei, falei, a mãe da Rafa, né? Porque acaba virando, e isso tenho certeza que é um orgulho muito grande para você também, porque além da Rafa, você tem mais 2 filhos, né? Um até ajudou a gente aí acho que foi ele, né? Ajudou a gente a fazer o bate-papo, que estava difícil para a gente conseguir começar aqui, né, Célia? Você sabe que, putz, eu sou muito da lida, assim, muito de fazer. E claro que eu trabalho com computador há anos, a gente dá aula, vai em congresso, mas quando começa a dar pane e ter que baixar, entrar de novo, ai, vai dando um calor, assim, precisa ajuda. É mais fácil fazer uma cirurgia no joelho, assim, né? Olha, não tem dúvidas. Precisa dos universitários, porque o cara resolveu a distância em 2 minutos. Se você visse a parafernália que eu liguei e desliguei aqui para dar certo, no fim dá tudo certo, né? Tá bom, deu certo e tá ficando muito legal. Você sabe que agora a gente vai... Esse mês eu vou fazer um curso de uma cirurgia robótica. Está trazendo robô para cirurgia de joelho. E vai ter que entrar nessa, né? Não tem jeito. Claro, com certeza. E aí o que você estava falando comigo antes, né? Um papo que a gente bateu rápido aí, é não ficar parado, é querer sempre aprender mais, aquele, a gente chama aqui de bicho carpinteiro, que você não fica parado, você vai sempre movimentando e fazendo.
Você mandou aqui para mim, gente, cara, o currículo dela é sensacional. Pedi para ela me mandar assim. Ela mandou demais aqui. Ela já contou algumas coisas aí, mas eu quero, lógico, nós vamos voltar lá. Antes aí de... Não, nós vamos lá para Lyon, lá para Albertville. Você pediu para entrar, que você foi fazer uma pós-graduação, aí você falou slalom e tal, quer dizer, muitos problemas de joelho, coisas bem diferentes também, né? E ali foi uma experiência muito rica. Quanto tempo você ficou em Lyon lá? Você ficou um ano, mais de um ano? Como é que foi? Eu fui fazer minha especialização em cirurgia de joelho. Por que eu fui para a França? Porque era o melhor centro de especialidade em joelho na época. Hoje continua sendo um centro muito forte, mas tinha um professor lá que é falecido já, que era chefe de uma escola. Assim. Ele tem médico que ele formou no mundo inteiro, discípulo. Ele era um mestre, era o professor Dejour. E todo mundo que fala em joelho conhece, tem técnicas que ele inventou. Então, se ele fosse chinês, eu tinha que ir para a China. Ele era francês, eu fui para lá, né? Aprendi francês e fui, porque era o melhor centro do mundo. E foi uma escola, porque além de aprender a parte técnica, a medicina europeia é muito humana, assim, sabe? O cara realmente conversa com o doente, pega, examina. Um pouquinho diferente da americana, que tem muito dinheiro, então faz muito exame, muito laboratório, tem pouco contato com o médico, né? Os europeus eles puxam um freio, o sistema de saúde é mais pobre, assim. Então, foi uma escola absurda, foi muito bom. Você aprende, você tem que amar o que você faz, não tem jeito. E você tem que aprender a filosofia da coisa, né? Não é ser médico porque você vai lá, bate o cartão e vai embora. Você vive aquilo, né? Você faz com amor mesmo. E eu aprendi muito isso lá. E eu tive a oportunidade de fazer essa pós em medicina do esporte junto com biologia do esporte, biomecânica. Então você começa a entender assim, pedalar não é pedalar, entendeu? Você tem o cilindro. Hoje, né, você pega uma bicicleta e estuda como é que aquela bicicleta fica bom para cada indivíduo. Isso é uma coisa muito nova, né? Muito nova. O cara pega as peças da bicicleta, desmonta e estuda qual o erro que o cara está pedalando. Se está usando mais a perna direita, mais a esquerda, mais para frente, mais para trás. E são essas coisas que causam umas lesões. Porque você tem dois tipos de lesão. Aquela do trauma, que é o cacete, né? E você tem a lesão de esforço repetitivo, que é muito mais comum nos esportes individuais, não nos esportes coletivos, né? Então, o cara tem lesão no ombro, chega uma hora não pode mais nadar. Tem que abandonar, tem que mudar. O cara tem uma lesão na coluna, não pode mais correr. Não foi porque ele caiu, bateu, porque ele corre errado, pisa errado, tem uma perna torta, tem... que é próprio para ele. O cara corre 70 quilômetros, mas tem um barrigão mole, que não protege a coluna, entendeu? Não é corrida que ele precisa fazer abdominal. Então, tem algumas coisas assim... Essa minha experiência lá foi muito bom. E daí eu tinha um professor que chama Pierre Chambat, que era um médico da seleção francesa de esqui. E que é ele está aposentado agora, mas putz, ele é um super, ele que ensinou, não posso falar muito, mas ele que ensinou os americanos a tratar de joelho do esporte, assim. O cara é muito bom. E eu acabei ficando amiga pessoal, assim, da família. Então ele me levava, Célia, estou indo lá para o Albertville porque o time de slalom vai competir hoje. Eu operei o cara, eu preciso estar lá. Eu ia junto, né? Claro. Se eu quisesse levar até a toalha dele, eu levava. O importante é estar lá, né? Sim. E olha, hoje eu acho a pessoa que quiser se voluntariar para qualquer campeonato, é muito interessante essa vivência, porque essa garra que atleta tem, todo mundo devia ter na sua vida, entendeu? Essa garra, isso é fundamental para você vencer em qualquer aspecto que você for fazer, né? Senão senão sempre vai ter um empecilho. Isso eu não vou fazer porque pode acontecer isso. As pessoas vão criando barreiras e
e medos, né? Que às vezes podem até acontecer, mas isso é que vai te preparar para ser um indivíduo melhor, um profissional melhor em qualquer área. Viu, pessoal? Tem ex-alunas aí que já estão até formadas em medicina. Escutem aí o conselho, é muito válido mesmo. E até meninas que praticaram esporte para mim também, então elas sabem do valor do esporte em si. Eu fiquei muito curioso, você falou que trabalhou com pugilismo e capoeira, como é que você foi parar no pugilismo e na capoeira, e como é que era isso? Era ali perto do ringue, ou não? Era uma equipe? Fiquei muito curioso do pugilismo. Não, ó, essa história foi mais interessante ainda, porque eu fiz balé mesmo no Teatro Guaíra, balé clássico, 12 anos, comecei com 6 anos, mas eu nunca quis ser bailarina profissional, mas eu era muito CDF, assim, e eu sou grandona, né? Eu não sou uma pessoa minhonzinho, assim. E eu fui na época das bailarinas raquíticas. Eu tenho um monte de amiga que fez aquelas bulimia, de tanta tortura, assim. Pra você ter uma ideia, eu fiz um balé clássico tão antigo, russo, assim, que a gente não podia tomar água durante a aula. Eu tinha que fazer 3 horas de aula e não podia, era proibido tomar água porque a água baixava a performance, assim. Só podia tomar água depois. E olha, eu vou te dizer que em Joinville tem um centro de dança clássica bem importante. Ainda é difícil falar para o professor que a guria tem que tomar água, porque não deixa, né? Surreal isso, né? Surreal. Então era um balé bem clássico. Quando eu terminei, eu já estava fazendo medicina. Eu falei, putz, eu quero continuar dançando, mas balé, subir na ponta, esses negócios não vai dar. Vou fazer capoeira. Porque capoeira não tinha muita luta para mulher, era mais dança, apresentação. E daí foi super bem, porque eu tinha força, tinha gingado, tinha musculatura absurda, alongamento, né? Então eu passei os cordéis bem rápido, fiz uns 4 anos de capoeira. E daí teve um campeonato de capoeira nacional em Curitiba, e o médico da federação era a Federação de Pugilismo. O cara estava de férias e alguém me recrutou. Célia, vai lá para você ajudar o cara lá. Aí eu falei, tudo bem, eu vou, né? Eu fui com uma calça comprida, que era nova, assim, meio de elastano, mas não era apertada. Sentei, bem, primeira porrada que o cara leva na barriga, um cidadão de 2 metros de altura, veio da Bahia lá, médica, médica. Quando eu fui atender, que eu me abaixei, a minha calça rasgou. Nossa. No fundilho, assim, tipo, fiquei de traseiro exposto. Meu Deus, eu falei, e agora? Eu tô ferrada, né? O que eu vou fazer? Daí o meu mestre lá, que era o mestre burguês, já veio com um moletom, eu amarrei na cintura. Pensa, mas todo mundo viu, né? No meio Sim. do... Olha, aquilo me fez uma fama no meio da Federação de Pugilismo, só que foi uma fama boa, porque eu continuei trabalhando lá com a calça aberta mesmo, e daí eles começaram a me chamar para todas as lutas, era boxe, era... Na época o MMA não era tão forte, isso faz uns 20 anos, assim. Uhum. Só que Curitiba tem um pessoal muito forte de luta livre aqui. Tem uma família o feminino, que tem campeão mundial aqui. E daí eu acabei assumindo a posição desse cara. Ele saiu e eu fiquei trabalhando. E é isso aí, você trabalha na beira do terreno, fica voando sangue em você, você tem que... Boxe, você quase tem que abrir um guarda-chuva, porque fica espirrando sangue. É bem power, assim, né? E no começo é um estresse, a gente vai trabalhar porque você fica esperando tudo, né? Parece que vai dar um soco e vai arrancar a cabeça e você vai ter que dar atendimento. Mas você sempre tem um suporte, sabe? Sempre tem uma ambulância, um hospital. E a gente estuda, né? E também para quem trabalhou na traumatologia, assim, e pegando os casos que chegam assim para você ali no pronto-socorro, o boxe talvez seja até fichinha, né? Que o bicho pega pra caramba, né? Não, a gente... Pronto-socorro municipal é guerra. É guerra.
Porque às vezes chega a 1, às vezes chega a 5. Você, tudo quebrado, né? Quer dizer, isso, O pessoal às vezes não tem muita noção como é que o bicho pega e são coisas assim mais absurdas que acontecem, né? Não é, Célia? Não é... Eu sei que aqui é um canal de esportes e tudo, mas faz parte disso também, foi uma experiência sua. E aí, beleza, você trabalhou no futebol feminino, trabalhou no pugilismo, com capoeira, balé, e aí, quer dizer, com tudo isso, e você sabendo, aí você falou para mim, né? E os esportes que você praticava? Você falou que você faz longos pedais até hoje, que você nada, que você gosta de fazer travessias. Fala um pouco disso aí também, pessoal. Então, eu tenho um defeitinho de fábrica. Minhas patelas, elas luxam, assim. Já tive luxação. Então, quando eu comecei a praticar... Eu gostava de esporte coletivo. Gostava de jogar basquete, né, no colégio. Só que esporte coletivo começava a me machucar, assim. E daí, falei, puxa, eu quero praticar uma coisa com continuidade. E eu não sou muito competitiva, sabe? Eu gosto de fazer porque eu tenho prazer de fazer. Diferente da Rafa. A Rafa é uma pessoa super competitiva, ela sempre entrou para ganhar, não tem jeito. Ela entra ou ela ganha, assim. E diferente dos meus filhos, minha filha do meio, eles faziam natação. Então tinha que se inscrever lá, ela ia lá e se inscrevia em competição de peito. Eu falava, Ju, você nem aprendeu a nadar peito ainda. Ela falava, só tem 3 inscritos, assim eu vou ganhar medalha. Tipo assim. Olha o perfil, né? Perfil irmã da Rafa, né? Sim. E a Rafa se inscrevia em tudo. Tinha gincana no colégio, ela se inscrevia em remesso de dardo, de bola, em tudo, todas essas coisas. Daí chegava 3 dias antes, ela ficava aprendendo como é que lançava a bola, porque ela nunca tinha participado. Ela treinava, ia lá e ganhava. Então, mas assim, eu sempre gostei. Então, o que eu comecei a fazer esporte individual mais, né? Daí você nada, você pedala, corrida, mas... E eu comecei a nadar, e aqui tem muito... É legal, porque nos últimos 20 anos, esse negócio de bicicleta e natação começou a sair um pouco de esporte de alta competição. As pessoas podem participar, nadar bem e não necessariamente ser um atleta profissional. O esporte amador cresceu muito nesses últimos anos, né? Começou assim, vender roupa, vender equipamento, ter centro de treinamento. A pessoa hoje pode pedalar 100 quilômetros e não necessariamente ser atleta. Sim. Né? Tem grupos, você entra em site da prefeitura, a própria prefeitura tem grupo de pedala Curitiba, pedal de noturno, pedal para a Serra do Mar. Você acha que Curitiba destoa assim, das outras capitais em relação a isso? Te cortando aí, mas dentro do... porque você acha que Curitiba está à frente nesse sentido? Porque, por exemplo, a gente vê isso em São Paulo, a gente vê no Rio, tem maratona internacional, as pessoas praticam esporte. Por exemplo, eu sou um cara que adora praticar esportes. Eu gosto muito. Eu pedalo, então, no final de semana que eu pedalo 70 quilômetros, 60 quilômetros. Eu gosto de jogar basquete, eu nado 3 vezes. Eu faço um monte de coisa, não vou ficar aqui o dia inteiro falando também de mim. Mas, assim, Curitiba te dá mais essas oportunidades do que as outras capitais, por exemplo? Ou você acha que isso está crescendo geral? A gente sabe que cresce enquanto negócio, porque aí tem as lojas de roupa, e tem aquelas roupas especiais, tem bicicletas, são bicicletas caríssimas, são ótimas bicicletas, mas tem bicicletas que são muito boas e nem são tão caras assim. Então, todo o marketing também, tem provas que a gente sai para participar aí, que participa no meio de profissionais, mas a gente, quanto amador, que tem ciclismo, de corrida e tal. Você acha que Curitiba tem uma pegada diferente em relação a isso? Você que conhece, assim, geral? Não, na verdade, eu acho que tem mais ponto negativo que positivo, sabe? A gente tem umas coisas assim, a gente não está na beira da praia, né? Então, esporte de água é muito complicado. A gente tem 2 centros náuticos aqui,
que são super desconhecidos, né? Essa semana faleceu de Covid o presidente da Federação Brasileira de Canoagem, até ele morava aqui em Curitiba, eu nem sabia. Mas putz, é muito pouco divulgado, assim, difundido. Então, esporte de água é piscina, né? Porque piscina e clube. Piscina e clube já não dá acesso a todo mundo financeiramente. O cara tem que ter sócio, tem que pagar. Então, existem piscinas públicas cada vez mais, mas então, o esporte aquático é um pouquinho mais difícil. Segundo, Curitiba é frio, né? Curitiba faz grau negativo, assim. Então, esporte de rua, o cara tem que ser macho, né? Pra você ir correr 0 graus, é mais difícil de você correr com 25, né? Sem dúvida. Então, se o cara é habituado, ele vai. Mas aquele que corre só para emagrecer de vez em quando, já não vai mais, né? Porque não vai de jeito nenhum. Ele põe o nariz para fora, o nariz amortece do frio, o cara volta correndo, né? Sim. Então, tem esse frio, assim. E Curitiba é famoso, assim, porque é uma cidade meio bairrista, de tradição. O povo é um pouco mais fechado, assim. Você tem o teu grupinho, você vive, né, no teu gueto, assim. Agora não, nos últimos anos, muita gente de fora veio morar em Curitiba, as empresas multinacionais e tal. Mas a gente tem uns dizeres de Curitiba muito engraçado, que o cara fala assim, de que família que você é? Que bairro que você é, né? O cara fala, eu sou Célia de Conte. Grandes merda, mas tinha um valor, assim. Então, o esporte coletivo também era mais complicado, assim, porque era o pessoal da tua turma que participava. Era a panela, né? A gente chama aqui em Minas de panela, que é aquela galerinha, aquela turma que não abre espaço para os outros entrarem, né? Outro entra na marra, e aí talvez nem é tão bem visto assim, mesmo sendo muito bom, vai ficar de lado, porque assim, isso infelizmente é algo muito ser humano. O ser humano gosta muitas vezes da mediocridade, que todo mundo é médio, ninguém se cobra, ninguém avança, e vamos ficar aqui, a gente faz o nosso grupo, né? Daí tinha, assim, os caras de fora que participavam do grupinho era o dono da bola e do campo, né? Que nem importava se o cara jogava bem, mas ele fazia parte porque a gente dependia dele, né? Então, Curitiba mudou muito, mas eu acho que ainda não chegou às outras capitais, assim. Eu acho que Florianópolis, Rio, São Paulo, é mais essa parte de esporte lúdico, esporte por esporte, assim, é maior, né? Só que daí o que aconteceu? Com esse negócio de financeiro, de dinheiro e muito investimento na saúde, o povo hoje está muito mais saudável do que anos atrás, sabe? Vamos parar de fumar, vamos baixar peso, vamos baixar colesterol, vamos tomar menos remédio. Hoje, o esporte, assim, eu faço isso no meu consultório. Eu falo pro cara, você tem que ter uma atividade física igual escovar o dente. Tem que sentir falta. Sabe, dormir com o dente sujo, fala, não, eu tô cansado, tô bêbado, mas eu tenho que levantar e escovar o dente. Você tem que sentir isso, né? Tem que fazer parte. Porque não tem quem começa a fazer que não se apaixona. Porque a sensação física e de saúde é muito bom. Muito bom. É maravilhoso, pô. E gente que gosta de praticar, eu sou suspeito para falar também, porque eu gosto muito, 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 muito. E assim, as pessoas não entendem que o esporte é saúde. O esporte é questão de saúde pública. Os governos municipais, estaduais e federal deveriam investir mais na saúde, né? A OMS lançou aí há pouco tempo dados, pesquisas, que cada dólar que você investe no esporte, você economiza 3 na saúde. Então, assim, infelizmente, a gente está numa sociedade, falando geral, que as pessoas querem ver o produto final. Então, por exemplo, elas querem ver um hospital achando que o hospital vai dar mais saúde a elas. Ao passo que, se elas tivessem uma prevenção, tivessem mais práticas físicas, aí as pessoas, lógico, as pessoas com a capacidade vão entender o que eu estou falando. Evidentemente que é bom ter hospitais, é claro que é bom nós termos hospitais bem aparelhados e tudo,
Mas se nós, desde a base, principalmente na escola, fomentarmos o esporte e diversificar o esporte, não ficar, entre aspas, apenas no futebol, que é um esporte maravilhoso, mas não pode ser só o futebol. A gente tem que levar para as pessoas outras oportunidades. Porque a pessoa pode ser boa nisso, naquilo, mas ela vai ser excepcional em um esporte que talvez ela nunca vai ter contato. Por exemplo, o fato de você propiciar a Rafa a oportunidade de praticar tantos esportes, né? Ela falou que até na época fez até comprar um cavalo para ela aprender equitação também. Ela foi parar no rugby e tudo isso ajudou. E, quer dizer, aí a garota que talvez estivesse em outro lugar, mesmo com o apoio de vocês, talvez nunca jogasse rugby. E ela foi a melhor jogadora de rugby, ganhou o Prêmio Brasil Olímpico ano passado. Então, assim, cara, a gente precisa de mais situações assim, não é? E outra também, ela tem todas as condições, você dá para ela, e isso muitas vezes as pessoas se acomodam. E o fato dela não se acomodar, dela lutar, dela enfiar a cara, por exemplo, puxou isso de você também, né? Você falou aí, não, o melhor médico estava na França. Se eu estivesse na China, eu ia para a China. Quer dizer, é o mesmo pensamento, é o foco. Não, eu quero ser o melhor que eu puder ser. Eu vou trabalhar, vou me esforçar para fazer o melhor. Isso é fundamental. E no esporte a gente aprende muito isso, né, Célia? Você sabe que quando ela foi convocada, ela estava no ensino médio, estudando de manhã, em colégio convencional, tal. Daí veio, ó, mãe, o cara me chamou, mas eu tenho que morar em São Paulo e vou treinar das 8 às 4. Daí, o que você acha? Bem, ia ter que morar em São Paulo, na casa da federação com as meninas de 28, 29, 30. E assim, aquela tinha as mordomias em casa, né? E ia estudar à noite, voltar à meia-noite, 1 hora, no colégio público, assim, então tinha um pouco de preconceito, assim. Não foi muito fácil, né? Eu sou separada, eu tinha que meio decidir, né? Porque ela estava... Eu falei, ó, Rafa, vamos sentar aqui e vou conversar com você. Primeiro, quem neste Brasil tem chance de jogar numa Olimpíada? O trem abre a porta. Ou você sobe, ou perdeu o trem. Então, eu nunca vou te dizer para você não fazer isso, filha, porque essa oportunidade você não vai ter mais e trilhões de pessoas você está tendo, né? Segundo, você vai ter, na tua vida, assim, operacional de adolescente, você vai perder muito mais do que ganhar, porque você vai perder a mordomia e o conforto da tua casa, a convivência com teus irmãos, com a tua família, com teus amigos, de ter um estudo, assim, que te dão tudo mastigado, comida na mesa, cama lavada, blá, blá, blá. Você vai se virar, você vai fazer tua comida, você vai lavar tua roupa, você vai lavar tua casa, você vai se virar, você vai voltar meia-noite ou a pé ou de ônibus, do que você tiver. Você não vai ter colo, você vai ter que chorar sozinha. Então, eu vou te dizer uma coisa, se você quiser ir, eu te apoio. Só que você vai ter que ir lá e ser uma das melhores. Se você for para lá fazer festa, bagunçar e ficar brincando, eu vou te buscar de volta. Porque você está perdendo um monte de coisa. Então, não precisa ser a melhor, porque ninguém é melhor do mundo porque alguém exige. É porque conquista. Mas tem que ser uma das melhores. Isso significa que você vai ralar. Se você ficar lá brincando, filha, vou te pegar um ônibus, vou te buscar. E acho que entrou na cabeça, porque ela foi e executou. Isso, mas isso já estava nela até vindo de você, né? Porque, por exemplo, igual você falou assim, ela tinha gincana na escola, ela se inscrevia em tudo. Aí ela se esforçava, ia lá e ganhava. Quer dizer, estava nela também isso. E quando você botou isso tudo na mesa e, ó, vamos jogar limpo aqui, vamos falar qual é a real, isso para ela ativa aquele senso também de ser, não, eu sou competitiva e vou provar que consigo. Não provar para minha mãe, provar para mim. E provar para todo mundo que eu sou capaz. Isso é bacana. A gente está falando muito aqui da Rafa, pessoal, até porque é um link bem legal falar da Rafa, do esporte e tudo, estamos falando da série.
Célia, voltando para você agora aqui, falando sobre o rugby. Aí você falou que você entrou no rugby quando a Rafa entrou, você explicou isso. Você continua no rugby? Como é que é seu papel hoje no rugby? Além da Mama Conte. É a Mama Conte, mas como é que é? Você tem... você está afiliado? Você participa da seleção brasileira? Como é que é? Conta aí pra gente. Na verdade, a seleção brasileira não tem um médico presencial. Tem um serviço lá do Hospital de Clínica de Medicina Esportiva que é referência e que dá assistência para as meninas, né? Tem uma coisa que eu sou um pouco revoltada, assim, porque eles têm até o patrocínio do Bradesco. O Bradesco tem um Saúde Bradesco que é espetacular. E quando as meninas têm problema, elas não têm assistência médica, cada um tem que se virar sozinho ali, sabe? É uma pena, porque é um esporte que tem muito trauma, e eu acho que se elas tivessem um médico meio direcionado... Só que, assim, é muito difícil também um médico largar o consultório, o hospital, e ficar direto, como no futebol, por exemplo, porque o custo é muito alto, né? O custo é muito alto. Eu acho que a federação não disponibiliza um valor. Então, o que acontece? A Bia, que é fisioterapeuta, tem mais uma fisioterapeuta muito boa, eles fazem um pouco da parte médica, assim. Faz a reabilitação toda, a prevenção, mas acaba tratando lesão também, né? De uma maneira e outra. Então, eu acho que tem uma deficiência de assistência médica no terreno. Isso eu tento fazer aqui com o Curitiba. Eu vou nos treinos 2 vezes, agora na pandemia parou, mas eu vou nos treinos 2 ou 3 vezes na semana à noite, faço uma avaliação física no começo do ano em todo mundo, uma avaliação geral, e dou um toque para cada um, para que leve para o treinador físico corrigir as deficiências, né? Eu falo, ó, você tem uma musculatura do ombro anterior muito mais forte que a de trás, você tem que fortalecer a de trás, mesmo que não aumente tua performance, você tem que fortalecer a de trás, porque vai evitar de você ter lesão. Pega o outro e fala, pô, teu alongamento tá horroroso, cara, você tem que alongar, daqui 2 meses eu quero ter o braço em tal lugar. Ó, você aumentou de peso, tá ruim. Ó, você tá pisando torto, tuas chuteiras estão gastando para fora, vamos fazer uma palmilha que corrige aqui. Então, todo começo do ano eu tento fazer isso, que isso é coisa de primeiro mundo, né? Todo atleta de alta performance tinha que ter prevenção, né? Com certeza. Então, eu vou lá, faço essa avaliação, dou para eles, só que eu não tenho muito feedback, assim, porque daí é uma coisa meio voluntária. Nos campos, quando eu vou, levo as minhas malinhas lá de primeiros socorros, né? Com 200 mil coisas, até umas coisas de mil, assim, só não levo cocô de galinha, mas o que eu puder fazer para tirar a dor e para o cara continuar jogando. Então, é isso que eu faço. Dou assistência no pós-trauma, mas eu não posso operar todo mundo, eu não atendo em hospital pelo SUS. Sim. Então, eu acabo passando para um hospital de emergência e daí acompanho no pós-operatório, né? Mas é totalmente voluntário, por a paixão, assim, e assim, eu faço o melhor que eu posso, né? E lá, o Curitiba tem um projeto social muito legal nas escolas, já ganhou prêmio na OMS, tudo que é Vivendo Rugby, né? Que é faz um contraturno em crianças de escola. E tem um negócio de medicina esportiva que eu acho que você que gosta de esporte, que tem esse canal, tem que passar para os filhos da gente, para os sobrinhos, para os amigos, que é o seguinte: a criança tem que ter acesso ao maior tipo de esporte possível, porque até 8 anos de idade ela desenvolve centros neurológicos de coordenação motora e de aprendizado máximo. Se você aprender regra de basquete até 8 anos, você nunca mais esquece. Se você aprender técnica de nadar, você vai nadar certinho, mesmo que você fique 20 anos sem nadar. Você não vai dar braçada errada, né? Isso precisa ter um motivador, precisa ter um adulto junto, precisa ser um professor, um tio, o pai tem que jogar e tem que levar o filho junto, tem que andar de bicicleta com o filho, tem que brincar com bola, tem que brincar com roda, porque
mostra que aquilo é por prazer e não por, né? De 8 a 12 anos, a criança já sabe mais ou menos se ela tem mais habilidade individual ou coletiva, né? Porque o Piá insiste em jogar bola, o cara não, é um pé de pato, não vai. Então o cara começa a jogar no ataque, depois vai para a defesa, depois vai para o goleiro, depois vai para técnico do time, porque ele não joga. Depois ele vai para a arquibancada e depois ele sai do campo. E daí o cara com 10 anos fala, puta, não jogo nada, não consigo jogar. Ele não é bom, mas ele escala a parede como ninguém no mundo. Pode ser um escalador, né? Então, de 8 a 12 anos, a criança começa a descobrir a sua habilidade genética, assim. E começa a ver se gosta de competir ou só gosta de praticar. Às vezes o cara é o melhor lutador de judô, é um taekwondo de primeira linha, pula alto, mas não consegue bater a bola na mão, né? Não dá certo, a bola joga errado. Então, de 8 a 12 anos é onde você pega, aí você pega o cara que vai ser o atleta ferrado. Você pega, é aquele cara que você tem que intensificar o treino, começar a dar técnica, dar material lugar, pôr num treinador legal. Porque é aí que vai sair o ginasta olímpico, o jogador de tênis, que vai ser ranqueado, é aí que estoura, né? De 12 anos, aí ele já está no meio, se ele for um atleta que vai despontar, ele já tem que estar meio no meio. Infelizmente, começa cedo, né? Difícil uma pessoa com 18 anos acabar sendo um atleta de alta performance, medalhista. Muito difícil, né? É bem difícil. Até porque essa fase lá, até os 8 anos, dos 8 aos 12, ela muitas vezes não é feita como deveria, né? E outra coisa, alguma, entre aspas, que compensava um pouco isso, que era a infância da maioria das pessoas, que era na rua, brincando, subindo em árvore, correndo, andando de bicicleta, saltando, nadando em rio, isso cada vez mais desapareceu, vai desaparecer pelos centros urbanos, pelo uso muito maior da tecnologia, de outras situações que acabam concorrendo com esse tipo de situação. E, quer dizer, isso vai empobrecendo ainda mais a capacidade de a gente achar pessoas, mesmo que seja como aqui acontece, né? Assim, de repente surge alguém, mas como surgiu esse alguém? Muitas vezes a história dele é por pura, entre aspas, galera, sorte. Porque que a gente tem que propiciar, o que você falou aí, estava falando desde o começo, Célio, é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, crianças desde cedo ali na escola, elas procuram fazer esportes diferentes e praticam o máximo de esportes diferentes. As escolas dão bolsas e as crianças vão fazendo ensino colegial, depois faculdades por bolsas esportivas, e isso vai propiciando a elas a prática de esporte. A gente sabe também que não é perfeito, lógico que não, mas desde cedo, se você propiciar o máximo de esportes possíveis, a chance, mesmo que essa pessoa não seja boa para ser profissional em nenhum esporte, mas ela vai ser uma pessoa adulta que vai praticar o esporte e vai estar muito mais saudável do que aquela outra que não pratica esporte nenhum, que só come porcaria, que fuma e que bebe além da conta e tudo mais. E você sabe de uma coisa? Essa diversificação faz o seguinte: você pega, ó, vamos supor que alguém chega hoje para você e fala assim, ó, não dá mais para você jogar basquete, você tem aí uma lesão de menisco, que gastou o joelho, lá com 60 anos, você vai pedalar, você vai nadar, você tem outra opção, né? Você pega o pessoal que jogou rugby, os masters, o masculino aí, que estão aí com 45, 48, 42, não dá mais para o cara jogar rugby, entendeu? O cara não tem mais físico de cair um em cima do outro, ele vai fazer remo. Ele junta os amigos dele lá, que tem os braços fortes, tem pulmão bom, mas tem o joelho já estourado, já operou cruzado, porque rompeu quando jogava, tem o tornozelo, já torceu um monte de vezes, tem pouco... Vai remar. Pega lá uma canoa, rema lá 2 horas, ele continua feliz,
que ele está fazendo esporte com os amigos, esporte intenso, sai cansado do negócio, pode comer que não vai engordar. Tem outras opções, né? Não é que nem quando você pega o Birajara lá do basquete, com 80 anos, 90, não sei, que ainda dá umas arremessadas lá. Não é todo mundo que consegue... Não é. Né? Exato. Por isso que a prevenção também é muito importante, né? E você trabalhando, como você estava falando aí, né, Sérgio? Você trabalhar a musculatura e ter uma musculatura equilibrada, fazer os exercícios de forma correta, acho que o esporte, nesse sentido, também evoluiu muito. Antes era muito tentativa e erro, muito trabalho com pliometria, e tinha muita lesão, assim, que eu via, pô, ainda acontece, né? E alguns clubes que meninos ali super novinhos, sobem degraus de arquibancada, descem saltando esses degraus até lá embaixo, sobem correndo, descem pulando. Que isso? Isso não tem menor cabimento, mas, quer dizer, aí um trabalho de fortalecimento, um trabalho de mobilidade articular, isso vai ajudar muito essa pessoa a ter uma longevidade, não só no esporte, assim, amador depois, mas se é um profissional, ela vai ter uma longevidade dentro desse esporte profissional que ela pratica e com uma qualidade de vida também melhor, né? Falando de lesões aí, quais são as lesões, Célia, que mais aparecem assim no rugby? Você falou algumas aí, mas quais aquelas que você vê com mais regularidade? Tá, a lesão de trauma agudo, assim, é ombro, mão, joelho e tornozelo, né? Mão é uma coisa muito comum, mas são lesões menores, assim. Acaba ficando muita sequela, porque esse povo não respeita o tempo eles querem voltar para o esporte antes, e como a gente tem 10 dedos, às vezes, se um fica torto, eles não ligam, pra você ter uma ideia. Você pega a mão dos rugbyeiros aí, os dedos são tudo torto, umas articulações tudo grossas, se faz um raio-x, tá fratura, mas é uma fratura que tem 10 anos, nem colou, entendeu? Nem colou. Então, tem muita sequela de lesão de mão, mas normalmente as lesões de mão são lesões menores, assim, raramente precisa cirurgia e tal. As lesões de ombro são muito frequentes pelo trauma direto e pela queda, né? As LACs, que são luxação acrômio-clavicular. O acrômio é o osso que vem da escápula atrás e a clavícula. Aqui tem uma articulaçãozinha, né, que é a articulação mais acometida do rugby. Ou por queda, você cai de lado e acaba luxando, ou você cai de frente, ou você apoia a mão no chão para cair, ou a pessoa cai em cima de você. Tem graus de lesão, são 4 graus, conforme a gravidade, e normalmente as lesões cirúrgicas são de grau 4 ou 5, são 5 graus, aliás, né? E as lesões menores, você trata conservadoramente, só que tira o atleta 3 meses. Tira o atleta 3 meses, é bem complicado, assim, porque não é um esporte só de força, é um esporte que tem que ter coletivo, é bem complicado para recuperar. A luxação do ombro, em geral, também acontece com menos intensidade, porque a musculatura deles é tão forte que, por mais que tenha um trauma, o músculo acaba segurando e suprindo um pouco a falta dos ligamentos. Então, a luxação é um pouco menor do que a lesão da acromioclavicular. Fraturas, em geral, cotovelo, punho, acontece. Não é tão frequente, porque o cara também aprende a cair, né? Uhum. O cara aprende a cair. Ele dá o teco, até o ombro, né? Quando o cara dá o teco, a pessoa dá o teco com o ombro, é falta, ela tem que entrar de uma outra maneira. E isso é fundamental, né? Alguns desses atletas praticam artes marciais ou praticaram, e isso ajuda muito também, né? Tanto você as fraturas de braço e fêmur, coxa no rugby, são mais comuns no esporte amador do que no profissional. Uhum. Né? As fraturas muito graves, assim, fratura exposta, acontece, claro, porque as pessoas são grandes, às vezes o trauma cai de mau jeito,
mas eles têm uma musculatura tão forte e aprende a tanto a cair que acaba tendo menos fratura do que luxação e lesões por entorses, assim, né? De perna, lesão de ligamento cruzado anterior, porque o pé fica fixo, as travas da chuteira são muito grandes, a grama sintética hoje trava muito mais o pé do que a grama normal. A grama normal você tem um grau de rotação, né? Apesar de ter trava, dá uma rodadinha. A grama sintética trava, né? Chuteira de trava alta, grama sintética, o pé está preso. Então você gira o tornozelo, um peso em cima ali, e gira o joelho, né? Então, muito mais do que o tornozelo. Isso também no futebol. A grama sintética aumentou o índice de lesão de ligamento muito mais, né? Então, lesão... no futebol ainda, Célia, desculpa, aquelas travas tipo dente de tubarão, elas são piores ainda, né? Porque essas travas de rugby que ela está falando são geralmente travas de metal, são travas para fixar mesmo, tem vários momentos ali no rugby, mas as travas de dente de tubarão, elas não são assim, elas são mais... E aí, no futebol americano, acontecia muito isso com os running backs, porque ele recebe, às vezes ele recebe a bola assim, e ele tem que girar. No que ele gira, ele trava, e aí estoura, né? É por aí. Né? Então, a lesão de cruzado é muito comum, tanto no que está começando até no final, assim. E é acidente, não é por falta de exercício, por falta de alongamento, porque é baixa temporada, ou porque o cara está fadigado, ou não, é trauma específico mesmo, né? É igual o que acontece no slalom, né? O pé fica preso na bota do esqui e o cara gira o joelho, né? Acontece no futebol americano, futebol. É um trauma de torção, de pivô mesmo, pé fixo e o corpo faz pivô. É óbvio que a pessoa que tem malícia, um pouquinho antes de lesar, o cara se joga ou tira o pé do chão, tem que ficar esperto, né? Então, aí o treinamento preventivo, que a gente chama de propriocepção, que é reflexo, que é trabalhar em terreno irregular, que é onde você consegue até prevenir lesão. Tem trabalhos para isso, né? Para fazer o cara ficar mais específico. Coluna é muito comum, né? Mas as lesões de coluna, como era, até tinha um negócio horrível, que era o rugby argentino, tinha uma técnica muito antiga, que hoje é até proibido nas regras. O cara... Ficavam muito abaixados mesmo, né? Nossa, colocava uma pressão violenta na coluna, né, Sérgio? Fratura, luxação cervical, lesões severas, tem trabalho, case report. Foi tão grave essa história que acabou sendo proibido tecnicamente, mudou a técnica, né? E era bem famoso no rugby argentino mesmo, né? Mas existe risco, né? As batidas de cabeça, além do trauma, concussão cerebral, faz lesão cervical mesmo. Lesões pequenas até lesões de hérnia de disco, que o cara tem que operar, porque vai fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na nossa seleção aqui, os meninos têm vários com hérnia de disco, né? Pegar no meio, né? Daí lesiona. Só que não são lesões que tiram o cara do esporte. Uma lesão de cruzado anterior, 6 meses fora. Há 1 ano para voltar no mesmo nível de performance e de grau de competição que antes. Então, e se volta antes, esse negócio de vamos botar o cara jogar antes. Morte súbita. O cara vai porque operou um joelho, volta a jogar sem estar bem, rompe o outro. Tem um monte de incidência de lesão bilateral. Porque o cara tem disposição? Não, porque voltou antes da hora. Tá, sim. Né? A gente vê no basquete, você falou do basquete aí também, muitas lesões no tendão do calcâneo. E assim, e é complicado, muitos jogadores não conseguem voltar num nível próximo, né? A gente agora tem visto aí o Kevin Durant, ele voltou, ele ficou praticamente 1 ano e meio, quase 2 fora por causa de lesão,
E assim, com todo o aparato, toda a grana e toda a medicina ali à disposição dele na NBA. E agora ele voltou, e ele voltou muito bem. Ele está jogando, assim, um basquete fora de série. Mas talvez fosse em outro lugar em que eles cobrassem que ele tivesse que voltar antes, ele voltaria, se arrebentaria e acabaria a médio prazo mesmo, tendo que abandonar o esporte. Você sabe que isso é uma confusão muito grande no consultório da gente, né? Porque não é muito fácil atender paciente que tenha alta demanda, assim. Porque o atleta não respeita e a mídia e a estrutura também não dá chance para o cara recuperar, né? Ó, veja a fratura de base do quinto metatarso do Neymar. O cara fez, era uma fratura inicialmente, que se ele tivesse ficado de gesso um mês, 15 dias de recuperação, ele voltaria. Mas como é que vai pôr gesso e deixar 45 dias o Neymar de muleta? Vamos operar. Quando ele está de muleta, de gesso, ele fica dançando, dando festa e brincando. Daí o que foi feito? Foi operado. Não esperou consolidar, ele falou que ele quebrou de novo. Não quebrou de novo. Era a primeira fratura que não tinha colado definitivamente. Em vez de ficar 45 dias, ficou 3 meses, né? Porque se fosse no meu pé, 45 dias eu estava correndo. Eu não sou Neymar, né? Então, assim, eu vejo, a Rafa fez uma fratura de tornozelo no final de 2019. Cara, ela estava mal, com dor, um monte de tratamento, um monte de coisa. Daí ela veio ficar aqui em casa uns 10 dias para fazer um tratamento intensivo. Eu examinei e falei, ó, não pode voltar a jogar agora. Não pode. Não dá. Tem Nova Zelândia, tem não sei o quê. Falei, não dá. Não dá. Sabe quando que ela curou o tornozelo dela, que ela ficou? Pandemia. Pandemia. Curou tudo. Acabou a dor. Não tem mais dor. Sim. Quer dizer, é onde ela foi obrigada a ter que fazer o tratamento certo e repousar, né? Se não fosse... tem. Como é que... É muito complicado você pegar um cara na véspera... Ó, Daiane dos Santos. 2 meses antes da Olimpíada, que ela ganhou medalha de ouro, que o pulo dela ganhou o nome dela, lá, o triplo mortal, carpado e tal. Ela fez uma artroscopia do joelho 3 meses antes. Detonado. Cara, ela não podia nunca participar, mas pensa. Ela foi campeã, ela foi... Bem, paciência, a vida dela foi comprometida, né? O Guga, você pega um monte de cara que foi indo até o limite. Até detonar, acabou. Game over. É uma pena, né? Uma pena isso. Né? Muito difícil a gente tratar. Ó, ortopedista nem gosta muito de tratar atleta de alta performance, porque o cara tem tanta pressão em cima que é muito difícil de respeitar isso que você falou. Com toda a tecnologia, ó, e efetivamente o nome do fenômeno lá do Ronaldinho, o cara é um fenômeno mesmo, porque a lesão que ele teve, se você pegar em livro estatisticamente, precisaria 1 ano e meio a 2 para voltar para o mesmo esporte, e só 5% volta no mesmo nível de antes. Ele voltou com 8 meses, foi campeão mundial, e foi o melhor jogador da Copa na época. Então, fenômeno. O título é porque ele bateu a ciência, né? Sim. Na época, assim, né? Eu vou ver depois se eu consigo achar a história de um quarterback do Washington Futebol Time na NFL, mandar para você, Alex Smith. Ele teve uma lesão, ele quase teve que amputar a perna. Ele teve uma lesão assim gravíssima. O pessoal achou que ele não ia voltar, porque talvez até andar para ele ia ser difícil. E o cara voltou jogando muito bem, jogou melhor do que na outra temporada, mas são casos raríssimos, né? Aí as pessoas querem se pegar por esses casos, mas não, são exceções mesmo. São exceções. Ó, a gente tem que estudar,
ver por que aconteceu, o que a musculatura dele tem, por que propiciou a ser assim, né? Eu creio que a medicina deve estudar dessa maneira também essas exceções para tentar explicar um pouquinho também as regras em geral, né? Bem legal essas coisas. Olha, hoje a medicina esportiva é maravilhosa. Você pega um atleta, você estuda qual o tipo de músculo que ele tem genética, qual o potencial que ele tem de mudar do tipo de músculo aeróbico para um músculo anaeróbico, qual o treinamento que ele tem que fazer, é impressionante. É impressionante o que você tem hoje de arsenal na ciência para trabalhar com o esporte. Na Austrália, isso é feito, já feito, é lógico, é claro, da forma como eles podiam fazer já há alguns anos. É claro que a cada ano que passa, a possibilidade, a gama de como você vai enxergar isso aumenta, né? Porque aumenta os estudos, mais pessoas se debruçando em cima daquilo ali, mais conhecimento, ciência aplicada e tal. Mas a Austrália faz esse tipo de trabalho, guardar as devidas proporções, mas dentro da medicina esportiva, desde quando a Olimpíada foi lá na década de 70. E aí ela acabou se tornando uma potência, a Austrália é uma potência olímpica, né? No próprio rugby, é um dos países que mais jogam rugby, e aí rugby league, o rugby union, lá tem o futebol australiano, quer dizer, são esportes bem característicos do país e tem uma gama de esportes bem diferentes. Vai ver, são bons no atletismo, no ciclismo, natação, basquete melhoraram demais, se eu não me engano, foram vice-campeões, os atuais vice-campeões olímpicos aqui perderam para os Estados Unidos. Não sei se agora estou fazendo confusão, mas eu acho que eles foram para a final com os Estados Unidos. É isso. O esporte é maravilhoso. E daí você sabe que tem uns negócios assim, a gente escuta mãe falando assim, meu filho é alto porque ele jogou muito basquete, ou ele é grande porque ele nadou muito. Não é, né? O teu tamanho final, teoricamente, a não ser que você trabalhe com essa biologia, com hormônio, vai ser o que você nasceu para ser, né? Então, o esporte faz uma seleção natural. Porque ou você joga basquete, ou você é um armador maravilhoso, ou você vai ser árbitro, entendeu? Não dá, né? Sim. Vôlei igual. Ou você é o líbero, ou você é o melhor líbero do time, ou você vai ser o Bernardinho, que vai ser o técnico. Porque como é que você vai... Não tem como. No vôlei, eu acho que o vôlei, nesse sentido, ele exclui mais do que o basquete. A gente vê jogadores menos altos conseguindo jogar num nível mais elevado no basquete que no vôlei. O vôlei, mesmo surgindo a posição de líbero, eles acabam escolhendo líberos maiores, é lógico, né? Porque ele vai acabar ocupando um espaço maior ali, o que é um tremendo erro, até no próprio futebol, né? Às vezes a pessoa que joga super bem, não, esse aqui não, pega aquele grandão, aquela grandona ali, vamos colocar ele para jogar aqui. Às vezes não dá, não tem, não é a melhor saída para aquela pessoa e nem para o time, né? Marcelo, que papo legal, assim, vamos estar encerrando hoje o nosso bate-papo aqui, mas antes de encerrar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, espero poder contar com você, eu vou te acionar para a gente poder fazer outros bate-papos, que para mim foi sensacional, foi ótimo, um grande aprendizado. E outro, sobre o que nós não falamos aqui que você esperava, assim, eu vou falar sobre isso e acabei não tocando nesse assunto. O que você gostaria de falar que a gente não falou hoje aqui? De você. Putz, se a gente ficar conversando, tem muito assunto, é muito legal. O que você quiser que a gente fale de medicina esportiva, até como se fosse aula, assim, de toque, eu estou à disposição, eu vou até estudar. Se você tiver um feedback do povo que assistiu, fazer pergunta, a gente pode fazer um dia de resposta, tipo educativo, assim, porque
eu vou estudar o que eu não sei, e tem bastante coisa que eu sei, que eu gosto de falar, né? E, não sei, teu canal é maravilhoso, sim. Obrigado, Célia. Obrigado. Não sei, falar de mim, tá bom, não precisa falar mais. Agora vamos falar a mais, assim. Boa, então tá bom. Ó, então vou fazer o seguinte, eu também vou estudar, eu ia até pesquisar eu vou pesquisar mais sobre lesões, vou estudar, vou ver algumas situações, vou trazer, vou marcar, e tem que ter um tempinho, né? Daqui a pouco vai começar as aulas aí, para eu poder estar ministrando também, mas eu vou separar sempre um tempo para poder estar estudando isso e vamos fazer alguns bate-papos com você nisso. Você me deu uma ótima ideia sobre lesões, sobre prevenção, sobre postura, sobre tipo de trabalho que pode estar sendo feito para poder estar prevenindo e fortalecendo. Valeu, foi show. Você que é fantástica, bem que as meninas falaram aí. Foi um bate-papo bem legal, muito simpática. Sempre quando demora um pouco para começar o bate-papo assim, ele fica muito bom. Com a Brena, eu tentei várias vezes, a gente não conseguiu. No primeiro dia, a gente não conseguiu fazer de jeito nenhum. A gente marcar para frente, foi tentar de novo, não conseguiu. Mas quando saiu o bate-papo, foi ótimo. E o nosso foi tão bom quanto. Muito obrigado. Você sabe qual que é a revolta da Rafa? Que as meninas do Curitiba Rugby fazem eu dançar funk. Fala, porque, pô, você fala que não gosta, mas com minhas amigas você dança. Ah, sacanagem. Aí vem os ciúmes, né? Os ciúmes. Falou. Olha, parabéns, hein? Você é motivador. Você tem obrigação de pilhar essa juventude aí, viu? A fazer a coisa certinha. A gente tenta, pode ter certeza disso. Já aí, trabalhando já há uns 21, 22 anos com a garotada, escolas particulares, públicas, treinamento individualizado também, escolinhas. Então, a gente faz o nosso melhor. Estamos aí para isso. Obrigado pelo carinho também, viu, Célia? Valeu. Parabéns, valeu. Beijo, boa semana. Obrigado por você também. Galera, beijão, muito obrigado. Valeu.